O mundo abriga milhões de espécies de animais, e algumas delas são inofensivas, vivendo tranquilamente em seus habitats, enquanto outras são francamente perigosas e por vezes, muito agressivas. Neste vídeo, vamos conhecer os 12 animais mais perigosos dos quais você deveria fugir deles. Certifique-se de ficar atento e manter-se afastado, pois o número de mortes causadas por esses animais é simplesmente impressionante. Número 12, tubarões. Muitas espécies de tubarões são inofensivas para humanos, exceto por alguns, como o tubarão-tigre. Em 2022, houve 57 ataques de tubarão em todo o mundo, mas a maioria se origina de um mal-entendido, pois os tubarões os confundem com focas. Você teria que nadar muito rápido para tentar escapar de um tubarão. Com isso dito, é claro que os tubarões, especialmente o grande tubarão branco, o tubarão-touro e o tubarão-tigre, são incrivelmente poderosos predadores que devem ser sempre respeitados. No entanto, pelo menos 2 de 3 tubarões não consideram os humanos como comida. Quando se trata de tubarões, é melhor ter cautela e respeito, mantendo distância segura deles. Número 11, formigas. É bastante contraintuitivo pensar que as formigas são mais perigosas do que tubarões, mas o fato é que são. Na verdade, as formigas são cerca de 3 vezes mais mortais que os tubarões. Enquanto os tubarões causam, em média, 10 mortes anuais, as formigas causam cerca de 30 a cada ano. Uma espécie em particular que se destaca é a formiga bulldog. Essa variedade de formiga, com seu olhar vermelho e raivoso, é uma das maiores e mais agressivas espécies de formigas do planeta. Elas têm mandíbulas grandes e venenosas que, em humanos, podem causar uma dor insuportável, a pior de qualquer picada de inseto, que pode durar vários dias. Outra formiga que vale a pena mencionar é a formiga tocandira. Elas são conhecidas por terem uma das picadas mais dolorosas encontradas na América do Sul, e também são conhecidas como formiga 24 horas por causa da dor que pode durar até 24 horas após ser picado. Número 10, abelhas e vespas. Melhor evitar se aproximar delas. A vespa japonesa, em números, se destaca como um dos animais mais perigosos do mundo. O problema é que não há monitoramento ativo das fatalidades atribuídas a elas globalmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 50 pessoas morrem anualmente em ataques de vespas. Contudo, esse número poderia aumentar para 500 se incluirmos ataques em todo o mundo. Um exemplo é a vespa gigante japonesa, que registra até 40 mortes a cada ano por conta de suas picadas. O veneno dessas vespas japonesas pode causar reações alérgicas e dissolver tecidos em um tempo curto. Essas vespas japonesas são altamente agressivas e destemidas. Uma única vespa é mais do que capaz de eliminar 40 abelhas individuais em um confronto solitário. No entanto, o que torna esses insetos ainda mais perigosos é o fato de raramente operarem sozinhos. Cada colônia de vespas japonesas pode conter até 700 membros e eles se alimentam de larvas de abelhas em grande quantidade. Sim, essas vespas comem abelhas, o que as torna uma ameaça dupla, já que também podem picar você. Número 9, veados. Você não pensaria nisso, mas os veados são criaturas realmente muito perigosas. Acredite ou não, a média mundial anual de mortes relacionadas a cervos é de pelo menos 300 pessoas. Como os cervos, considerados dóceis e adoráveis, são a causa de tantas mortes? Os cervos têm chifres, e você poderia pensar que isso seria a principal causa de mortes humanas. Na verdade, a grande maioria das fatalidades relacionadas a veados acontecem quando eles atravessam a estrada, geralmente ao entardecer ou ao amanhecer. Combine isso com um motorista sonolento, e temos uma receita definitiva para o desastre. Número 8, elefantes. Quando você pensa em um elefante, provavelmente imagina que são seres gentis, gigantescos, inteligentes e majestosos. No entanto, justamente por serem tão grandes e inteligentes, eles representam mais perigo para os humanos do que se pensa. Os elefantes podem atacar se estiverem feridos ou se sentirem ameaçados. São causadas em média 500 mortes por elefantes furiosos todos os anos.
A maioria desses incidentes é causada por elefantes que foram expulsos do rebanho, tornando-os completamente fora de controle. Outro caso frequente é o de mães superprotetoras com seus filhos. Número 7. Hipopótamos. O hipopótamo é amplamente considerado como um dos animais mais perigosos do planeta. Os habitantes locais na África afirmam que ele causa mais mortes do que crocodilos, leões, elefantes e guepardos juntos. Eles são o terceiro maior mamífero terrestre, ficando atrás apenas do elefante e do rinoceronte. Seus parentes mais próximos são as baleias, dos quais divergiram há cerca de 55 milhões de anos. Esses animais são semiaquáticos, encontrados em rios, lagos e pantanos de mangue. Durante o dia, podem ser encontrados submersos na lama do rio ou pastando na grama. Eles consomem mais de 45 kg de vegetação por dia, e surpreendentemente, têm a capacidade de matar um crocodilo, demonstrando sua força impressionante. Apesar de não haver fontes confiáveis que possam confirmar a informação, existem muitas evidências sugerindo que ocorrem, pelo menos, 500 mortes relacionadas aos hipopótamos a cada ano, e esse número pode ser potencialmente ainda mais elevado. É importante lembrar que esses animais selvagens devem ser tratados com respeito e distância para garantir a segurança de ambos, humanos e animais. Número 6. Crocodilos. Um animal pré-histórico que sobreviveu por dezenas de milhares de anos e tem ancestrais anteriores aos dinossauros é o crocodilo. Certamente, é considerado um dos animais mais perigosos do mundo. Esta verdadeira máquina assassina possui uma mandíbula poderosa e um corpo resistente, capaz de suportar mais do que a maioria dos animais, exceto os hipopótamos, que estão acima dos crocodilos em termos de potencial de perigo. Embora as espécies maiores de crocodilos não tenham problemas em ver os humanos como presas, o número de ataques a seres humanos é relativamente baixo em comparação com outras espécies perigosas. Estima-se que o número de mortes atribuídas a ataques de crocodilos seja de cerca de 1.000 por ano, mas esse número pode ser maior, especialmente considerando que muitos desses animais vivem em regiões pouco desenvolvidas, com populações mais carentes. Em resumo, os crocodilos são de fato animais extremamente perigosos e devem ser tratados com cautela e respeito, especialmente em suas áreas naturais onde podem ser uma ameaça para a população local e animais domésticos. Antes de irmos para o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal Planeta Geral para ver mais vídeos interessantes como este. Número 5. Escorpiões. Os escorpiões é um dos animais mais temidos e perigosos do reino animal, especialmente devido ao seu veneno. Existem mais de 2.000 espécies de escorpiões em todo o mundo, e algumas delas possuem toxinas capazes de causar danos significativos aos seres humanos. Embora a maioria das espécies de escorpiões não represente uma ameaça significativa aos seres humanos, algumas são extremamente perigosas, como o escorpião amarelo da Palestina, o escorpião negro e o escorpião amarelo brasileiro. Os locais em que os escorpiões se escondem são principalmente em buracos e fendas, mas eles podem se esconder inclusive em casas, como armários, estantes, sapatos, no banheiro. Caso você veja um escorpião, não tente manipular ou tocar o escorpião, pois a maioria das picadas de escorpião ocorre quando as pessoas tentam pegá-los. Você pode chamar um profissional especializado em controle de pragas e remoção de escorpiões. As estimativas atuais apontam para cerca de 3.250 mortes por ano devido a picadas causadas pelo escorpião. Número 4. Cachorros. É verdade que, de forma improvável, os cachorros também podem fazer parte da lista dos animais mais perigosos do mundo. Surpreendentemente, os cachorros causam mais mortes a cada ano do que todos os animais mencionados anteriormente, totalizando cerca de 25.000 mortes. É importante ressaltar que os cães não matam as pessoas diretamente na maioria dos casos, embora algumas raças de cães sejam capazes de fazê-lo. A maioria das mortes relacionadas a cachorros ocorre devido à raiva, uma doença transmitida aos humanos quando um cão infectado os morde. Uma das questões com os cães é que, se eles decidem atacar, fugir nem sempre é uma opção viável, pois a maioria deles pode ser mais rápido que um humano adulto.
Diante dessa situação, é importante tomar as precauções apropriadas e evitar o contato com cães desconhecidos ou em situações desconfortáveis. Número 3. Centopeias. Centopeias são criaturas verdadeiramente aterrorizantes, que parecem mais pertencer a outro planeta do que ser nativas da Terra. Existem cerca de 8.000 tipos diferentes de centopeias em todo o mundo, mas apenas 3.000 deles foram totalmente descritos pelos cientistas. O puro terror que esses seres inspiram é mais do que suficiente para deixar alguém em pânico. Embora as mordidas de centopeias raramente sejam fatais, elas podem causar muita dor. Isso certamente não é o suficiente para fazer um adulto fugir, mas as centopeias modernas ainda possuem um grande fator de susto. As centopeias modernas não se comparam a um ancestral distante, chamado Arthropleura, um milípede gigante que media impressionantes 8,5 pés de comprimento e viveu durante o período Carbonífero. Embora fosse herbívoro, se alimentando provavelmente de plantas em decomposição, ainda era uma criatura assustadora. Registros fósseis indicam que o Arthropleura podia se mover e manobrar rapidamente, ondulando suas centenas de pernas, o que poderia ser perturbador para quem observasse. Esses animais são os maiores invertebrados terrestres conhecidos de todos os tempos e é improvável que tivessem predadores. No entanto, provavelmente podiam adotar uma postura defensiva e deixar qualquer possível ameaça pensando duas vezes antes de se aproximar. Número 2. Cobras. É verdade que cobras venenosas, como mamba negra, cascavéis e várias outras espécies, estão entre os animais mais perigosos do mundo devido ao número de mortes relacionadas às suas mordidas. As estimativas atuais apontam para cerca de 50.000 mortes por ano, mas esse número pode ser ainda maior, especialmente considerando que muitas das cobras mais perigosas vivem em países menos desenvolvidos, com populações mais carentes. É importante ressaltar que o número de mortes por cobras não é específico para uma única espécie, mas se aplica a várias espécies de cobras venenosas ao redor do mundo. Existem inúmeras cobras que têm o potencial de causar sérios danos aos seres humanos, assim como também existem inúmeras cobras que são inofensivas e não representam uma ameaça significativa. Ao lidar com animais perigosos, como cobras venenosas, é essencial tomar precauções adequadas e conhecer as espécies que são nativas da região. Se encontrar uma cobra na natureza, é melhor manter distância e evitar qualquer tentativa de interação. Em caso de mordida por uma cobra venenosa, procurar assistência médica imediata é fundamental para aumentar as chances de sobrevivência. Em resumo, animais perigosos, como cobras venenosas, exigem respeito e cautela. A melhor escolha é definitivamente afastar-se para garantir a segurança pessoal. Número 1. Mosquitos. Os mosquitos representam uma ameaça significativa à saúde humana devido à sua capacidade de transmitir várias doenças perigosas através de suas picadas, como a malária, dengue, febre amarela. Essas doenças podem levar a complicações sérias e até mesmo à morte em casos mais graves. Estima-se que os mosquitos causem cerca de 700.000 mortes por ano em todo o mundo, mas esse número ainda pode ser maior. Portanto, é essencial adotar medidas preventivas, como o uso de repelentes, mosquiteiros e roupas protetoras, e eliminar criadouros de água parada para reduzir o risco de picadas de mosquitos e a propagação dessas doenças. Qual desses animais você achou mais perigoso e não chegaria nem perto? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal Planeta Geral e de deixar seu like se curtiu o vídeo. Agradeço pela sua presença e até o próximo vídeo.